Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, onde vamos falar de Legend of Mana Teardrop Crystal, um anime complicado e que escolhemos fazer de uma forma diferente, porque ele vai ser um review de final de temporada, porém com spoilers e um episódio só pra ele, porque tenho coisas pra dizer. Inclusive, ele foi o primeiro anime que eu escolhi pra fazer um projeto novo, o Anime versus Game. E sim, eu joguei Legend of Mana enquanto acompanhava os episódios. Eu sou o Thunder e eu esqueço de me apresentar. Aqui é o Maurício e o Thunder me convenceu a dar 6 pra esse anime, porque é difícil, hein? É difícil esse final de Legend of Mana. Só um detalhe que review de final não tem apresentação, Thunder. Muito bom, esqueci até disso. Não, mas isso daqui foi de propósito porque é uma review final mesmo. É um misto de um chá com um review de final, é uma coisa dele. Por quê? Porque, cara, Legend of Mana, ele literalmente, pra muitos que já ouviram falar, ou jogou o jogo lá atrás, ou não conheciam o que era, deve ter entrado de paraquedas, assistido alguns episódios e falado que porra é essa, que coisa esquisita é essa. Eu estou aqui, não pra defender, eu acho que mais pra explicar porque o anime de Legend of Mana era muito improvável de dar certo, muito complicado de ser feito. E a palavra-chave aqui é realmente difícil. Porque Legend of Mana é uma obra difícil. Vamos lá, começando do começo. O que é Legend of Mana? É uma franquia de jogos, né, um dos jogos da série Legend of... Não, of Mana no caso, porque tem o Sword of Mana, Dawn of Mana, e é uma da franquia of Mana. E esse daqui é um jogo de PS1, que aqui a gente tem o mundo sendo fragmentado, ele literalmente perdendo a sua essência, a sua energia, que é a árvore da mana. E ela se fragmenta em vários artefatos onde ela separa o mundo. E depois de muito tempo do mundo fragmentado e consumindo o que restava dessa energia, a mana está morrendo. Em um dos últimos pontos que ela consegue, né, um dos últimos atos que ela faz é invocar o nosso herói como o escolhido para fazer, reorganizar esses artefatos, reorganizar esses objetos que podem trazer de novo a conexão da mana com a sua energia, né, da mana, da entidade da Mana Tree com a energia do mundo. Meio que reviver essa árvore e dar suporte de energia para esse mundo. A história é essa. Teoricamente, quando a gente vai pro anime de Teardrop Crystal, não tem nada a ver com isso. Porque até esse fundo existe. Só que aqui é pra falar da saga dos Jumes, que inclusive no jogo ele recebe também o nome de The Teardrop Crystal. Que o jogo ele é dividido majoritariamente em 3 grandes rotas. E eles escolheram uma rota pra fazer. E é difícil, porque não tem como fazer. Ou melhor, tem, mas não dá. Primeiro de tudo, Maurício, o que foi sua experiência com Legend of Mana? Porque você não tinha jogado o jogo, né? Não, tanto não tinha jogado, não joguei. Acompanhei a sua review do Video versus Game do primeiro episódio e o último. Então eu conheço muita coisa do jogo de Legend of Mana. Ó, tô craque nisso. E, cara, a minha experiência primeiro com Legend of Mana é um anime que chama muita atenção. Principalmente por character design e estética artística que remete ao jogo antigo, né? O jogo é de 99, se eu não me engano. Uhum. E ele tem uma estética, ele tem um design parecido, muito próprio, muito único, que te chama a atenção. E é um character design, vamos dizer assim, uma estética geral que ela, a priori, no começo, ela te coloca pra dentro pela novidade, vamos dizer assim, pela diferença. Ela te puxa um pouco mais quando você percebe que essa estética ela tem alguma função narrativa interessante, ela caracteriza os personagens, ela te conta alguns detalhezinhos da obra com isso. Então você percebe que todo esse detalhamento, ele, além de ser uma coisa muito única, ele consegue agregar alguns pontos na narrativa para te contar algumas informações, para te
vamos dizer assim, para você que não conhece o jogo, começar a pressupor, entender alguns easter eggs que eles colocam aqui, né? Um clássico, que você percebendo a paleta de cores do protagonista e depois você percebendo a paleta de cores da... Meu Deus, a outra personagem. A Serafina? A Serafina. Você já saca que os dois são os protagonistas do jogo, né? No jogo você pode escolher um ou outro. E aqui você já meio que... Opa, já entendi quem é esse personagem. Então, ou, né, um dos primeiros Jumes do Fogo que aparece lá, você já percebe pelo character design e pela engine, se não me engano, não se spoiler. Você já começa a perceber algumas coisas interessantes sobre estereótipo de personagem. Então você tem essa experiência visual bastante única e bastante chamativa que te puxa para uma narrativa que a priori é a lenda do herói, né? É uma história, vamos dizer assim, simplória de fantasia. Uma fantasia, de novo, diferente do que a gente vê, porque por mais que nós temos uma ambientação oriental, isso aqui não tem, não, pela estética bastante única, isso aqui não é o clássico anime, clássico não, né? O mais que batido anime de fantasia medieval que a gente vê toda a santa temporada. E a experiência inicial com Legend of Mana é isso. Pelo menos pra mim foi isso. Essa curiosidade pra ver o que esse anime quer me contar. Justamente porque ele é bastante diferente. Uhum. O meio do caminho é uma experiência interessante, porque por mais que a narrativa não seja das melhores para contar a história, ele faz do feijão com arroz. Ele te conta o que ele quer dos Jumes e, com alguma eficiência, ele vai tocando essa história com uma certa eficiência de você não perceber a parte que o Thunder falou, que existe um mundo, existe muito mais coisas ali antes, existe o plot da Mana Tree, que você só vai saber praticamente, se você não conhece o jogo, você não vai saber direito desse plot. Você tem um easter eggzinho no começo, mas o Chiron, que é o nosso protagonista no começo, ele já começa estabelecido com casa própria e os maguinhos lá que cuida da casa. Então, tipo, o plot inicial de invocação dele, da Mana Tree, da questão de mana do mundo, é uma coisa que fica completamente secundário. E por muito tempo, o anime vai tocando isso e vai conseguindo contar essa história dos Jumes. O problema é que chega num momento, ele tem que concluir. E daí nós não temos produção, nós temos um roteiro truncado, que tinha sua proposta inicial de fazer uma narrativa quase sandbox com 3 finais em um, porque você tropeçava no final que você ia fazer do jogo. E eles tinham que concluir isso de alguma forma. Sem orçamento, sem tempo para desenvolver personagens, sem tempo para desenvolver a história, sem tempo para desenvolver mundo. E o final foi decepcionante. Porque ele te instiga, ele te promete visualmente muita coisa, e no final você tem 30 mil quilos de flashback, um final que, beleza, é um final bonito até, mas é um final que, tipo, tá, e agora você tá tirando esse monte de recurso do nada, aparentemente em prol de fazer o Deus Ex Machina e o final feliz. Uhum. Cara, e Você... Pode falar. Não, é que você falou do começo e ele é literalmente muito interessante nesse engajamento inicial. O Jimbo, ele pensou numa ideia muito legal que eu elogiei logo no primeiro episódio. Eu vou bypassar um monte de processos para estabelecer um status quo onde eu não tenho tempo para explicar tudo isso. Quando ele explica que na casa que você está é uma casa que é um dos últimos alicerces da Mana Tree, como se ela tivesse te dado e abençoado aquele lugar, onde você tem recursos iniciais para você se estabelecer e dali pra frente que o Chiron usa aquilo como um lar e pode ajudar outras pessoas. A Lisa e o Bud é literalmente isso, você ajuda eles porque eles estão fazendo traquinagens na cidade e traz ele pra dentro, ensina que o que eles estão fazendo é errado e beleza, agora você tem 2 pupilos. Vamos bypassar isso e vamos fazer já o cotidiano deles vivendo ali.
Mesma coisa com a cidade de Domina. Não vamos iniciar a jornada numa cidade que eu não conheço, com 1 bilhão de NPC, e eu vou começar do começo. Não, já tá tudo estabelecido. A Domina já existe, já tem um monte de NPC que a gente já conhece, tudo já tá em andamento e vamos agir de forma natural pra coisa ser mais diluída. E a única coisa que é novidade no primeiro episódio é o Elazo, que aí ele já traz pro plot dos Jumes. Então, o Nicolo, que é um outro coelho que é importante pra uma outra jornada, ele te apresenta, ele já tá ali, ele já existe. Uma outra gata, que eu esqueci o nome dela, que também é o início de um outro plot, né, de uma grande jornada que ele nem mostra que existe. Tem alguns personagens como, por exemplo, o Lark, que nem aparece. Quando a gente tava vendo, por exemplo, os créditos finais e começaram a aparecer um monte de personagem que a gente não viu, cara, tinha 1 bilhão de personagens aqui. No jogo ali catalogado tinha mais de 75, se eu não me engano, NPCs. Desses daí a gente viu 20, nem isso. Como personagem em tela interagindo? Nossa, Nem isso. Nem isso. E aí ele teve a ideia de vou bypassar esses processos, estabelecer um início palpável para um personagem vivendo a vida dele, e desse ponto em diante, quando o Elazo traz o conflito dele com a Pérola. Você fala, pô, legal, é uma ideia boa, é uma boa forma de você costurar o começo, e dali pra frente. Tanto que ele até usou o lance do cacto pra te rememorar de uma coisa que aconteceu, que acontece no jogo. Quando você faz uma quest e conversa com o cacto vai lá, sem você ver, levanta e escreve no diáriozinho toda a história que você contou. E ele usou esse recurso pra mostrar quem que era a Lisa e o Bud, que são os dois maguinhos. Falei, pô, um recurso legal. E é a única vez que ele usa isso. E não é um recurso que ele consegue fazer para embasar melhor outras quests ou outras vivências nesse mundo. E aí começa o primeiro problema de Legend of Mana. Sobre o que é Legend of Mana? É sobre Teardrop Crystal? Sim, o anime é. O jogo é sobre isso? Definitivamente não. O Teardrop Crystal é uma das várias rotas, de vários segmentos ali de conflitos que você pode seguir. Que o dos Jumes é um desses. Aí você tem outras raças, você tem outras coisas que são estabelecidas, e pro jogo não faz sentido, porque o jogo é literalmente isso, né? Legend of Mana é as aventuras que você tem pelo caminho, porque no final do dia, ele costura a ideia de você ter tido uma jornada pra restaurar a Mana Tree. Então faz sentido você ter um mundo rico e os pequenos conflitos que envolvem a própria Mana Tree são diluídos nesses momentos. No anime, ele literalmente ignora o problema da Mana Tree e conta a história dos Jumes. Isso é bom? É. De fato, é uma boa ideia, uma boa forma de você lidar com a sua narrativa, sendo que você não vai conseguir contar 3 histórias, sendo que você não vai conseguir costurar esse problema ao mundo. Até dava, mas, puta, ia ser reescrever tudo. Você teria que reescrever o roteiro de Legend of Mana, repensar em personagem, repensar em tudo. Sim, com certeza. Porque, cara, o Jimbo, ele dirigiu e escreveu. Era muito trabalho pra uma pessoa só fazer, no âmbito dele ser o membro core ali, de fazer essas duas funções. Em Legend of Mana, pô, não dava pra fazer. Impossível. E quando você vê que ele traça uma linha de raciocínio, beleza, eu vou contar a história de Teardrop, ok. O que tu vai fazer pra fazer isso? Não dá. Não dá. Porque ele literalmente teve que recosturar uma série de eventos, porque quando você vai no jogo, esses eventos não estão correlacionados. Quando você pega uma quest e a outra, é literalmente uma cadeia de eventos que você não vê, que não são conectadas de uma forma fácil. Tem a cidade portuária, que é uma concha gigante. Ela, literalmente, pra você abrir no jogo, você tem que fazer uma side quest com um outro cara, né, com um cara de Domina, que é um bully gigante, e que ele tá pegando plantas, né, ele tá pegando ervas numa outro mapa que a gente nem viu, que é uma ruína inca, e é isso.
E, tipo, você vai lá, ajuda ele te dá o artefato como recompensa por isso. Inclusive, sem me delongar muito, só pegando uma aresta aqui, outro problema, que é inerente ao jogo. O jogo é datado. O jogo é uma narrativa de 99 que tenta fazer várias quests pra costurar a lore do mundo. Então ele não pode, ele nem consegue utilizar personagens como ferramentas, mais do que ferramentas narrativas, para te contar o mundo. Ele não tem uma característica, eles não têm necessariamente muitos conflitos, eles não têm muita profundidade. São personagens escritos de uma forma muito linear e com um propósito claro de estabelecer conflitos simples e que te conectam ao mundo de alguma forma. Como que você vai fazer isso para um anime? Se você só fizer isso, o anime vai ser extremamente raso. Então, o Jimbo, ele pensou na ideia de vou trazer profundidade a esses personagens, jogar o protagonismo desses personagens pra fazer os conflitos. E um desses exemplos é o Elazo. O Elazo é um personagem infinitamente mais desenvolvido no anime porque dá tempo, porque é a proposta. No primeiro episódio, quando a gente vê ele sendo babaca, no jogo ele vai deixar de ser babaca lá pro final. Por quê? Porque é um dos poucos momentos que você consegue interagir com ele. No jogo você mal interage com ele. No anime você passa uma boa parte com ele. E lá pro episódio 4, 5, ele já tá mais maleável, já tá mais fácil de lidar. Então não tem como. Não tem como você pegar uma história que é sobre o mundo, onde você não tem muito personagem pra veicular essas informações, onde os personagens estão lá pra, de fato, veicular a informação do mundo, pra te recosturar e montar essa narrativa dentro do anime, onde a narrativa tem que ser por personagem, não pelo mundo, porque não dá tempo de explorar o mundo. Não dá tempo de você fazer um monte de missão pra você conhecer contextos de mundo. Um dos exemplos clássicos disso, que deu um gap gigantesco pra gente entender o que aconteceu, foi quando explicou o lance do Nightmare, que era uma bonequinha que tava junto com a... qual que era o nome dela aqui? Era... Florina? Era... Isso, a Florina. Que tava junto com a Florina, que trigou ele ali quando ele tava naquele looping de pesadelos. E você fala, peraí, o que é um Nightmare? O que é essa boneca? Por que o Chiron tá entrando nas memórias dela e ele, interagindo com as memórias, consegue resolver os conflitos daqueles personagens que, alguns deles, ele nunca interagiu? Que porra é essa que tá acontecendo? Você não entende. E até no jogo é difícil de entender. Até no jogo, essa parte específica, quando você tem esse evento específico, é completamente diferente. No jogo, quando você tem esse evento, as memórias que você destrava da Florina não é sobre a Florina e nem os problemas do Jumes. É do Elazo. E você fala, caralho, por que eu tô vendo o passado do Elazo dentro dessa personagem, sendo que é muito mais interessante e rico ela me contar os problemas que ela viveu quanto a Jumi? Porque ela, como Jumi, era a única Jumi que ainda chorava e ela podia, através dessas lágrimas, curar os outros Jumis. Um Jumi só é curado se outro Jumi chorar por ele e derramar essas lágrimas. Por isso, Teardrop Crystal. E o conflito maior dos Jumis era justamente esse. Eles travaram guerras por anos, eles se isolaram numa única cidade, e eventualmente essas guerras foram consumindo a energia deles. E a única pessoa que conseguia curar eles, e até reviver eles, porque quando eles morrem eles voltam a ser pedras, era a própria Florina. E a Florina, com esse processo, estava se desgastando e o núcleo dela estava quebrando. Se o núcleo dela quebrasse, adeus Teardrop. Adeus todos o exército imortal, não tão imortal assim, dos Jumis. E um dos conflitos da história é justamente esse. Você tem a Alexandra, a Sandra, no caso, que ela sequestra a Florina e fala, parou com essa porra aí, chega dessa merda, se vocês quiserem se matar, se vocês quiserem morrer, que vocês morram aí. Vocês não vão ficar ferindo ela. Aí ela sequestrou, sumiu, a cidade colapsou, cada um pra um canto, e a história tá aí, sabe? E quando você pega que essa montagem do plot de Teardrop
ele é feito por um grande flashback no final, quando você entra na cidade. Você fala, Jesus, espera aí, pulou alguns processos. Alguns? E o duro que quando você vê no anime, é literalmente um episódio e meio de flashback. Você começa o penúltimo episódio, flashback. Aí você pensa que acabou transição de cena, flashback. E é literalmente flashback elencado em flashback com transição de cena atrás de transição de cena. Então é literalmente um momento que o anime parou pra te jogar um overflow de informação via flashback, que continua até quase metade do último episódio, pra ele te contar o que ele precisava te contar, pra minimamente você conseguir entender o final. E o pior de tudo, no jogo é a mesma coisa. E por que no jogo é assim? Porque a saga Teardrop é muito mal contada no jogo. É muito Só que no jogo eles são um pouquinho mais criativos. Não, eles são criativos porque eles conseguem utilizar a cidade pra te contar a história. Isso, O anime... aqui a gente não tinha tempo. Não tinha tempo. Não tinha tempo e orçamento. É. Não tinha. Era muito complicado porque, literalmente, o que acontece no jogo? O seu personagem e o Elazo, né, o Chiron e o Elazo, eles vão andando dentro da cidade dos Jumes e a cada momento a história te rememora de um evento que aconteceu em determinado lugar da cidade. Então é uma quest longa que você vai visitando etapa, até chegar no palácio que seria da Florina. E aí, pum, treta final. Aqui não tinha como. Ou melhor, tinha tempo? Impossível. Dos dois indo andando e conversando e vindo o flashback, não tinha como. Então o que eles escolheram? Literalmente, pum, você pisa na cidade, o Chiron tem uma epifania de flashbacks e aparece a Sandra pra dar todo o rolê. E a merda toda é que até o Jimbo deu uma equivocada nisso, que ele não se comprometeu com o flashback. Toda hora mostrava o olhinho do Chiron e vamos voltar e você está num flashback infinito. Em um loop infinito de flashbacks. Você está no... Ai, qual que era aquela técnica lá de Naruto que botava você numa dimensão ilusória e você fica lá? Você tá no Genjutsu, né? Genjutsu. Você está num Genjutsu infinito de flashback. Cara, isso começou a me tiltar muito no anime, sério. Você fala, caraca, Pois é, cara. sério? É sério que eu vou passar 20 e poucos minutos de um episódio de puro flashback na minha cara? Sério? Essencialmente foi isso. Não, essencialmente não foi. O que não foi o flashback na minha cara foi a transição de cena. Pois é. Não, aí você fala, mas Thunder, como que resolve isso? Não resolve, cara. Literalmente não resolve, porque não tinha como fazer. Isso? Bota mais episódio. Esse é o ponto. Legend of Mana, ele só funcionaria pra conseguir trazer todo o potencial dele, porque são muito potencial, a narrativa é muito boa, pelo menos as ideias do mundo, o mundo é muito rico. As ideias são muito interessantes. O mundo é uma coisa... É uma coisa que salta aos olhos. O mundo é muito interessante e te instiga muito a querer ver aquilo. Nossa, eu tenho essa cidade que vai... Eu começo numa vilazinha medieval qualquer, vamos dizer assim, como se fosse um vilarejo antigo medieval, e daí tem uma outra cidade que é no meio de um penhasco. Aí eu tenho outra cidade, como você falou, que é uma concha. E isso te instiga muito a querer entender esse mundo. Ele é um mundo visualmente muito rico, muito instigante e... né? Né? Pois é. Tanto que eu falei, um dos maiores crimes deles não terem feito aqui no anime é não terem colocado a cidade de Lumina. A cidade de Lumina é uma cidade gótica incrivelmente linda. E não teve no anime. Por quê? Não era da rota Teardrop. É complicado. E se fosse, não tinha orçamento pra desenhar. Também não tinha. Ixi, não dava pra desenhar aquela cidade não, esquece. Uma cidade gótica, toda roxa. Nossa, não tinha como. E esse é um essencial problema, um dos essenciais problemas de Legend of Mana. Dava pra fazer em 12 episódios? Impossível. Ou você é um gênio
pra fazer isso, ou tem muito orçamento, ou joga fora o anime, o jogo e faz outro. Literalmente, de história. Você vai recosturar o Teardrop Crystal, sendo que eles fizeram. Tipo, tem muitas etapas aqui que você vê no jogo, não faz o menor sentido, porque as coisas só acontecem. Inclusive, ali no jogo, Elazo, Pérola, todo o conflito dos Jumes é só mais um. Não é nada excepcional, eles estão ali. E quando você vê no anime que eles estão dando toda a importância e dando uma série de tato pro personagem, mais camada, mais profundidade, eles literalmente podiam ter feito isso, não só pra personagem, mas também pra tudo que conecta os problemas de mundo que eles estão ali. Só que dava pra fazer isso? Putz, cara, não sei. Não sei, porque quando você vai amarrar um monte de conceitos de mundo que não foram abordados, como a própria Mana Tree, como o próprio o mundo do Nightmare, inclusive explicando melhor o que é aquele mundo que... Olha que bizarro, o anime explicou de um jeito, o jogo explicou de outro, eu juntando os dois eu consegui entender. Porque quando você tem um sonho, aquele sonho é como se fosse uma dimensão paralela. Então tudo que tá ali é memória, tudo que tá ali é consciente dentro da memória que ele representa. Então o Chiron, ele conseguiu conversar com uma memória e bater as informações porque elas se correlacionam, elas se conectam. Por isso que, tipo, ele conseguia jogar uma epifania pra cima de um personagem porque tinha essa correlação, porque essas informações se cruzavam. O anime te explica mal isso, o jogo te explica não tão melhor. E aí você tem essa situação que faz sentido, porém no anime parece horrível, né? E é complicado, cara, porque como eles iriam recosturar tudo? Como eles iriam explicar o Nightmare? Eles fariam aquele doll, né? Aquele bonequinho, explicar o que era o sonho? Ele não podia, porque ele é um ser misterioso, ele não ia entregar informação de mão beijada, ele não ia dar um diálogo expositivo do que ele estava fazendo. E mesmo assim, explicou mais ou menos de forma de charada porque faria sentido. Então é aquele negócio, eu vou sacrificar o sentido, a lógica, em prol do diálogo expositivo para explicar tintim por tintim tudo que tá acontecendo? Às vezes não dá pra fazer. Tanto que a gente vê tanta obra fazendo justamente isso, né? Legend of Mana não quis fazer isso. Eu até respeito, mas é difícil fazer essa adaptação. E no final, a gente tem outro projeto ruim, né? Outro projeto de produção que não sabe direito o que tá adaptando, o que tá pegando. Na verdade, sabe. O Jimbo, no caso, ele sabia. Dava pra... Ele sabia quem tava botando dinheiro de planejamento do projeto, não. Ah, mas vamos combinar que a própria Square não sabia o que estavam fazendo no próprio no remaster do que eles fizeram no jogo. Exatamente. Eu joguei, de novo, até contando um pouquinho da minha jornada em Teardrop Crystal no anime, entre muitas aspas. Cara, insustentável. Insustentável. Você não consegue jogar o jogo pela ótica do anime. Pô, eu vi o anime, vou jogar o jogo tentando replicar todas as etapas. Não dá. Não dá. Assim, você consegue, mas no meio dessas etapas tem um monte de ramificações que você pega, que se você não tiver um guia, você não vai chegar lá. Tem, acho que 2, 3 grandes momentos que eu falei, cara, se eu não tivesse um guia, eu nunca ia descobrir. Primeiro, a cidade de Gel. Quando você entra lá e você tem o rolê com a Esmeralda. Esmeralda? É, Esmeralda. Esmeralda. Quando você tem o rolê da Esmeralda, que ela explica sobre o passado dela com as irmãs, que ela fala sobre Gel em si, tem aquele cara que é um professor que parece um tapete. Toda a lore que eles dão ali é estupidamente melhor no anime. No jogo, a Esmeralda é uma ninguém. Ela só existe. E ela nem te conhece, ela não se conecta. Ela literalmente pede pra você fazer uma missão estranha que você tem que percorrer Gel em determinados dias, porque no jogo tem essa de dias da semana, ele não te indica porra nenhuma.
e você tem que coletar as joias das irmãs dela que estão espalhadas na cidade, que você triga ela sem querer. É literalmente você triga essa quest sem querer, porque você tem que falar com ela num dia específico, num lugar específico, e pra saber isso. Não sabe. Se você jogar sem guia, você não faz. Não esbarra. Nem esbarra. Não, é uma mera questão de probabilidade. Uma hora alguém esbarra nela. Cara, é todo mundo? Não. Não, o problema é que é esse. Pra você falar e trigar a quest dela, você literalmente tem que ir numa sala que você não passaria, porque não tem nada ali, ou pelo menos é só NPC falando coisas aleatórias. E sem querer, se você estiver no dia certo, você consegue trigar por você estar explorando a cidade. Tipo, manja aquele negócio de, cidade nova, vou entrar e falar com todos os NPCs. Literalmente você tem que fazer isso. Você tem que se embrenhar, ir na sala, na biblioteca, lá na ponte que partiu, falar com ela, pra ela te falar se ela quer trigar o quest ou não. E, velho, é muito difícil. Muito difícil. Se você estiver jogando RPG com aquele negócio de esbarrar em toda quanto é parede pra ver se pega a quest, eventualmente você esbarra. Exatamente. É prático? Não. É provável? Não. Mas dá pra esbarrar. É extremamente obtuso. É um dos grandes problemas que o jogo traz. E também tem essa, né? O jogo traz uma série de impedimentos pro anime que até isso eu acho que o Jimbo tentou passar por cima de uma forma incrível, cara. Porque o que ele reconectou de informações aqui, não dá, nossa, meu Deus, eu não consigo mensurar. É muita coisa que ele conseguiu bypassar de problemas da narrativa obtusa do jogo pra conectar essas informações, porque senão você não conseguiria. Pra conectar os encontros, pra conectar as interações, pra você conectar o andamento da narrativa quanto aos personagens e lugares que eles estão. Cara, é muito difícil, muito difícil. Ele fez um trabalho, assim, absurdo. Porque no jogo é extremamente obtuso, não é legal fazer, inclusive, você tentar seguir a rota direitinho do teardrop, você não vai conseguir, você vai ter um monte de outras quests que vai te jogar pra outros lugares, às vezes, e tem outra, no jogo você tem, se você escolher fazer uma quest, você pode quebrar uma outra quest, porque você seguiu aquela. E você nem saberia se você quebrou ou não a quest. Às vezes você falar um não pra um personagem no momento que você só não quer se comprometer pra colocar ele na sua party, você quebra uma quest inteira do jogo. Eu tive que literalmente recomeçar o jogo 2 ou 3 vezes. Porque eu tava quebrando quest inicial e eu não sabia. Aí eu peguei um guia, fui seguindo e fui chegar. Até tive a ajuda de um inscrito aqui pra seguir nele, né? Porque ele foi me explicando algumas etapas ali antes de eu pegar do guia. Então, meu Deus, cara, é muito difícil. E pro Jimbo ter costurado tudo isso, bypassado esses problemas do jogo pra contar a rota Teardrop, sim, ele teve que reescrever muita coisa. E ele reescreveu e se comprometeu a saga Teardrop. Pra fazer a saga Legend of Mana, meu Deus do céu, eu não sei se ele conseguiria. Sinceramente, eu acho que não dava, ia ficar pior do que foi, mais obtuso, mais sem explicação, porque literalmente, no último episódio do Anime vs Game que eu tava fazendo e acompanhando o final, o que é o final no jogo, o que é o final no anime, eu peguei pra fazer a main quest, porque depois que você termina uma dessas main quests, né, Teardrop ou uma das outras 3, você abre a quest da Mana Tree. Você literalmente ganha a espada de mana, que o anime até cita isso. E no jogo é um artefato, você abre ele, abre um mundo, e você tem acesso a fazer a missão final. E é sem querer. Literalmente, você tá vendo aqueles alfaçazinho todo perdendo a folhagem dele, eles estão morrendo, eles não sabem o que está acontecendo. Aí, literalmente, você tropeça numa conversa entre o diretor da academia, que é aquele tapete esquisito de gel, um outro cara que você nunca viu na vida, que ele é um papagaio gigante, sei lá, ele parece o Zé Carubu, só que de terno.
Não, o Zack Urubu é um péssimo exemplo. Mas enfim, ele parece um pássaro bípede estranho. E eles começam a conversar sobre política. Eles começam a conversar sobre o fato da Mana Tree, o poder da Mana Tree, ele ser tão perigoso que eles não querem, ou no caso, eles estão decidindo o que eles vão fazer com a semente que conecta a Mana Tree. Porque, de um lado, ele fala, eu vou deixar esse negócio travado, a gente vai usando o recurso que tem do mundo, e eventualmente vai ficar escasso e talvez o mundo acabe, né? O mundo vai começar a morrer. Que é um dos plots, inclusive, da história do jogo que faz todo sentido. Muitos lugares os monstros estão agitados, nervosos, porque eles estão procurando recurso. Então, os monstros daquele mundo, os animais daqueles mundos, eles começam a atacar pessoas e lugares porque eles querem comer, eles querem se manter vivos, por causa da escassez desse mundo. E o que o pessoal de Gel faz? Eles fazem estudos para tentar manter tecnologia, magia no caso, e evocar esses poderes de outras fontes, por exemplo, das fontes espirituais, e tentar manter o mundo funcionando do jeito que eles conseguem com magia. E também tem até o lance de desconstructo, também tem questão de tecnologia aqui, de máquinas, um negócio meio rústico mesmo. Enquanto do outro lado, o cara que ele é... Ai, eu não lembro o que ele era. Ele era um conselheiro... Você lembra alguma coisa, Maurício? Ele era, vamos dizer assim, é como se ele fosse de um cargo de um conselho que meio que observava essa questão da mana do mundo e meio que você tem o debate entre o pesquisador pessimista, que não, a humanidade vai destruir tudo, e o cara que, não, você está sendo pessimista demais, é uma esperança, devemos dar uma chance para reconstruir, ver o que a humanidade consegue fazer já sabendo dos detalhes. É um debate conceitualmente interessante até, né? Porque é aquela história, pô, a humanidade com poder faz merda. Sim, mas será que a humanidade com poder só faz merda? Será que ela não pode fazer coisa legal? Será que ela não pode construir, avançar ainda mais? Será os prós, os contras? Nós já cometemos esse uma vez, será que cometeríamos de novo? E é um debate conceitualmente interessante essa parte pro final do jogo. A questão é que meio que você fica... Bem, eu tava perdido porque, de novo, eu vi o começo e o fim do jogo. Pelo anime, eu olhando aquilo fica... Tá... Mas... É Mana Tree mesmo? Mas isso daí é uma coisa alienígena que fica até pra mim que pegou desde o começo. Porque em nenhum momento isso é conversado. Ou talvez seja alguma outra rota do jogo, né? Ah, com certeza. Se você Porque acompanhar... a gente pegou... Mas só comentando. Nessa rota dos Jumes a gente viu o professor. Sim. A gente sabe que o professor é meio turrão, o professor é cabeça dura, o professor é grosso, pra não falar outra coisa, que ele quase foi ali umas vezes. Com a coitada da Esmeralda. Uhum. Então, a gente conhece esse lado. Eu desconfio que em alguma das outras rotas o foco principal não seja o professor, seja esse pássaro. E talvez, pra quem jogou o jogo completo, esbarrando em todas as paredes e conversando com todos os NPCs possíveis, talvez tenha conseguido conversar com esses dois e talvez saiba um pouco melhor o que tá acontecendo ali. Exatamente, cara. Porque por isso que eu falei, quando você vai no jogo e segue a rota Teardrop, você chega no final do jogo e você fala, o que tá acontecendo? Eu não vi nada disso. E pro jogo é mais frustrante, inclusive, porque você chega no final do jogo sem saber de porra nenhuma. Sem saber de um conflito macro que envolve a Mana Tree. Porque o jogo é sobre Legend of Mana, não sobre Teardrop. Inclusive, é uma escolha interessante que ele fez. Eu não tenho tempo para adaptar Legend of Mana, eu não tenho tempo para adaptar esse mundo, então existe o mundo, fica como referência para quem conhece o jogo. Tanto é que a gente termina o anime de Teardrop Crystal e a história acaba. Ponto. Aí a Mana Tree. Que Mana Tree, irmão? Que Mana Tree, irmão? Nem ouvi falar. Nós temos o nosso querido Chiron e a... Você acabou de falar o nome, eu esqueci de novo. Serafina. A Serafina, agora juntos e
Jumes estão felizes e acabou a guerra e tá todo mundo feliz e contente. Yay! Pronto. Você só precisa saber disso. Não Inclusive, vire aquela esquina. Não vire aquela esquina. Não se pergunte esse mundo tão rico. Não se pergunte sobre esse império que destruiu tudo e essa guerra que destruiu os Jumes. Não se pergunte demais, meu filho. Não se pergunte. Apenas aceite o inevitável fim. Que, inclusive, de novo, é um desperdício muito grande, né? Porque é um anime que ele de novo, ele te instiga muitas coisas, mas ele te entrega o basicão do feijão com arroz. Cara, é aquela coisa. E conceitualmente, cara, o jogo final de Legend of Mana conceitualmente é muito interessante. Na boa. Nossa, é interessantíssimo, cara. Sim. É muito triste quando você literalmente chega no final, você mata todos os monstros que estão comendo a Mana Tree, o que restou dela, e você tem a chance de salvar a Mana Tree. E ela tem um alter ego, né? Ela tem uma outra face que pergunta pra você: se você me aceitar, eu vou continuar me canibalizando. Se você me purificar, você vai dar uma chance pro outro mundo. O que você vai fazer? Meio que você não tem como escolher, né? Ele deixa intrínseco isso. Mas a própria Mana Tree, ela criou esse veneno pra ela mesma. Porque ela culmina na energia negativa que foi jogada a ela. Ela replica essa energia negativa como uma forma de um avatar que tá literalmente simbolizando a morte dela mesma através do uso excessivo da mana dela que causou a ruptura. Sim, e você tem esse conceito muito interessante que você tem em muitas obras orientais desse ser supremo com dois lados antagônicos e a gente luta para derrotar um lado, para o outro lado, o lado bom, conseguir sobressair e daí no caso reviver o mundo e tudo mais. E cara, a estética já falei de novo, repetindo pela mesma vez, a estética é linda, o conceito também é interessante. As frasezinhas e tudo mais que ele coloca ali da história e tudo mais. Só que é aquela coisa, isso é um jogo. O máximo que você vai ter disso no anime são wallpapers passados em slideshow no final do anime pra... Olha, só verdade, né? Eu conheço quem jogou esse jogo e fala: caralho, legal isso daqui, né? Esses personagens existem. Esse lugar existe. É tão complicado, cara, que literalmente chega num momento que no episódio do Safira é discrepante. O que acontece? No jogo, a Sandra pega, rouba o cristal do Safira e vai embora. Que inclusive tem a Serafina também, que é uma personagem interessante pra falar. No jogo, é gritante a diferença. No primeiro você falou do anime. Isso, no primeiro, o Safira no anime é aquilo. Tipo, pega, vai lá, a Sandra rouba o cristal que tá com o peixe cesta, ela dá uma porrada em todo mundo e falou, valeu, é nóis. No jogo, tem nada disso. Zero. Pode até ter, mas não vi. Por quê? Eu não sei, inclusive, se ela chega a roubar a joia do Safira. Talvez sim, porque eu não fui nessa rota, porque não faria sentido. Fica implícito que sim, porque inclusive, isso é uma coisa... Não, no jogo não é. Sabe por quê? Não, sabe por que eu digo que deve ficar implícito que sim? No jogo, o Rei das Almas, o Rei das Joias diz claramente: eu vou fazer o negócio da joia final consumindo todos os núcleos do Jume. Sim. Tanto é que a Sandra dá o núcleo pra ele. Sim, é verdade. Só fica da Florina. Se só sobrou da Florina, então, de algum jeito, em off-topic, alguma missão que você não viu, a Sandra pegou esse núcleo. Cara, sabe por que é tão gritante a diferença? E por que teve essa mudança? Quem rouba a joia no jogo é literalmente o irmão morto daquele soldadinho que a gente conhece na cidade. Ele Faz mais sentido, porque tem a história vamos dizer assim, deve ter a história dos soldados, do Império ali, que eles fazem literalmente parte, isso.
É literalmente, ele te conecta uma outra história que não tem nada a ver com os Jumes. E todas essas joias. E essa joia, né, acabou caindo na mão do Império. Então ele tem toda uma side quest, né? Tipo, ele ramifica a história pra um outro problema, que é o problema com o Império. E falando dos soldados, e falando do que o Império quer fazer. Que o Império, inclusive, ele é citado como um dos vilões aqui, como eles querem destruir os Jumes. Então você fala, caralho, mano, tem todo um rolê ali. E no anime, você nem sabe que isso existe. Porque, de novo, a proposta do anime é só os Jumes. Sim. O resto não pensa, não existe, porque se precisasse falar, não tem tempo. Não tem. A gente não teve tempo nem pra contar de forma que não seja um flashback expositivo o que a gente precisava. Pois é um dos problemas do último episódio. Que eu falei, poxa, dava pra eles pegarem e conectarem as informações de mundo, ou melhor, as informações do flashback da Guerra dos Jumes, sendo passada pelos Jumes. Então, depende. Porque, por exemplo, quando você pega a Florina, a Diana, a Pérola Negra no caso, eles são personagens que estão conectados diretamente com aquele passado, eles poderiam te dar essas informações e dão. De fato te dão. Elas chegam em alguns momentos, elas conversam com você e te contam algumas etapas do que elas viveram. Mas pra reconectar tudo como um grande quebra-cabeça, você precisaria de todo mundo. E aí, como que o Safira ia te falar? Você nem conhece ele. Como que o carinha do fogo lá, o Rubens, iria te falar? Ele não tem nem tempo de tela, necessariamente, que ele morre no episódio que ele aparece. Como que a Esmeralda ia te falar alguma coisa? As irmãs dela, que tinham mais informações do que ela, iriam te trazer informações. Não dava pra você costurar o passado só por perspectiva de personagem. Porque os personagens não teriam como te passar informação. Então. Teria que reestruturar de um outro jeito e contar a história tirando foco do Shiron, meio que fazer. Cara, você teria que fazer um malabarismo de roteiro bem grande. Sim, e o coitado do Shiron até pagou o preço, né? Porque muitas das vezes ele embatatava porque ele não podia tomar decisões. O Shiron, tanto é que o anime de Legend of Mana é um anime em primeira pessoa, né? O Shiron é o espectador que tem ali só observando muitas das situações. Tanto é que até na porrada os outros personagens resolviam pelo Shiron, porque pelo Shiron mesmo... Resolviam pelo Shiron e pelo Elazo, né? Porque era outro coitado. Eu literalmente dois que só apanhou no anime inteiro. Praticamente. Exatamente. O único que tinha força aqui, que podia fazer alguma coisa, era a própria Serafina. Que foi uma puta ideia legal. A Serafina, pô, o Jimbo pensou na waifu com carinho. Porque no jogo... Por que será? Pois é. Tem que vender, né? Vender. Quem sabe não paga uma graninha pra fazer um remake. Pô, cara, nessa história de remake de anime, puxa vida. Thunder, mas você não viu que no frame 3720 não tava do jeito que era no mangá? Pô, realmente, não tava no jeito que tava no mangá de Legend of Mana. Pô, cara, é realmente complicado, mas a Serafina foi uma ideia muito legal de fazer dois protagonistas, né? Porque no anime, como o Maurício tinha falado, você escolhe a garota ou o garoto. No jogo. O Seb já tá fundindo aqui. No jogo você escolhe um dos dois e vai. No anime, eles poderiam já começar ali, são irmãos, sei lá, invocou dois sem querer e a vida continua. Eles não escolheram fazer isso. O que eles escolheram, que foi uma sacada muito legal, fazer a Serafina ter conexão com a Sandra. Pra você ter uma personagem ali, meio que sendo uma espia dupla, né? Fazendo um pouquinho desse meio campo, você não sabendo exatamente o que ela vai fazer. E no final reconectando com a Sandra pra criar mais empatia pro lado dela, porque de fato ela era uma antagonista, mas não era uma vilã.
né? Ela tinha uma ideia pra trazer os Jumos de volta e ela deu uma carga de empatia pra isso, tanto que ela também chorou pelo final, chorou pela mãe dela, basicamente, e deu aquele final. Então você, pô, é legal, é boas ideias, é interessante, mas de novo, cara, Legend of Mana sofre por um mal da indústria. Sim. O que a gente já falou, é um projeto mal feito. Projeto no sentido de planejamento, de se entender que essa não é uma obra que você se conta em 12 episódios. Uhum. Que você Exato. precisa de uma equipe, que você precisa de um estúdio bom, que vai tancar o tipo de arte que Legend of Mana tem. Porque, primeiro, eles tinham primeira escolha, que eu super aprovo. Cara, eu aprovo a coragem. A gente vai adaptar Legend of Mana. A gente vai simplificar o character design e o design de mundo? Não. Se você tem meu respeito. Você tem meu Uhum. respeito. Mas Eu vou bugar ele, mas eu não vou simplificar. você vai bugar. Mas eu não vou simplificar. Cara, o que vai, considerando o quão único é o design de Legend of Mana num anime, cara, tudo bem, eu respeito o bug. Você fez uma escolha de respeito. Só que é aquela coisa, né? A partir do momento que o comitê de produção vai fazendo essas escolhas, eles têm que entender que, cara, você vai dar uma coisa que tem um design super complexo para um estúdio meh, que vai dar pouco episódio, que não vai dar uma equipe boa, com um roteirista dedicado. Você fala, cara, é difícil. É difícil. É difícil. Vamos dizer assim, observando um pouco mais friamente, é aquela coisa, talvez isso tenha sido o melhor que dava pra fazer? Provável. Foi. Deixa de ser decepcionante? Não. Mas Ele Pode falar. Não, ele é decepcionante justamente por isso. Porque ele podia ser muito mais. Ele tinha como ser. E ele entregou o que ele conseguiu fazer. Então, ele tinha potencial pelo material original, pelo que a história é, pelo conceito. Pelo projeto, não. Uhum. E mesmo assim, para tirar o potencial dele, você tinha que correr o trecho, porque não é uma adaptação fácil. O jogo é obtuso, Não. o jogo é datado, o jogo. Ele. Pô, quando eu peguei o remaster dele, eu achei absurdo. O que que mudou? Ah, tá em 4K, tá em Full HD, remasterizaram as músicas e colocaram save aonde você quiser, com 20 slots travado. E foda-se, se você quiser mais slot de save. Foi Isso. basicamente, ô Jorginho, você quer desenhar essas artes aqui de novo em Full HD? Beleza. Pega o código e pega um código de emulador e vai. Pois é. Não sei nem se eles só jogaram upscale e foda-se. Não parece. Não, é que tá muito bem feito. Se foi só um upscale, puta que pariu. Parabéns, hein? Vocês têm uma boa. Até aí, um bom tem programa algumas fazer engines isso. que faz profissional. Sim. Sim. Se foi esse o ponto, pô, parabéns, cara. Parabéns mesmo, porque ficou muito bonito. Mas, mano, o jogo não dá. Não dá. Você vai jogar. E o botão de desligar a batalha. Muito útil. Muito útil mesmo, porque às vezes você só quer bypassar algumas coisas e seguir a história. O jogo não é necessariamente difícil. Dá pra quebrar ele bem fácil. Porque é um jogo datado. E, cara, é muito complicado do que eles fizeram ali no jogo. E só isso. O Legend of Mana, como um jogo Legend of Mana, tem, obviamente, outras continuações. Continuações no sentido de ser da mesma franquia. Mas ele tinha muito mais potencial de ser um jogo muito melhor. E não foi. E é meio triste o que eles fizeram aqui pela possibilidade de ser muito maior do que foi. Você fica... Pode falar. Não, isso é meio que ia ser redundante, né? É meio que você fica intrigado pelo que o jogo te vende, pelo que a proposta te vende. O problema é que não tinha como entregar mais do que foi entregue. Isso aqui é um caldo extremamente enxuto do que dava pra fazer em 2 episódios pra tentar te contar uma história de Teardrop Crystal. Uhum. Esquece Legend of Mana.
Pois é, essencialmente. Por isso, ele é o 6 mais amargo que eu já dei na minha vida. Ele é uma nota 6 bem complicada. Vamos dizer assim, para quem não conhece o jogo, o final desse negócio pode ser bastante decepcionante, te deixar bastante puto. A reta final do anime, cara, me deixou muito irritado. Muito irritado. Eu falei, cara, vocês finalizam desse jeito porco, né? É aquela coisa. Mas. E de novo, né? A proposta visual é interessante, mas nós não temos um estúdio que consegue manter a consistência tão bem. Eu vou dar a minha culpa que não é a pior inconsistência da temporada. Longe disso. Tem coisa bem pior aqui. Tem um certo estúdio, então, que ele tá gabaritando em fazer inconsistência de character design. Um character design bem mais simples, por sinal. Mas não vamos falar de coisa ruim. Mas... Cara, é aquela coisa. Por mais que eu fique bravo, por mais que, cara, esse final seja decepcionante, esse daqui, ele tá acima do anime, esse anime ainda ficou acima do anime medíocre de temporada. Cara, por mais que a gente reclame de quão obtusa é a narrativa e o roteiro de Legend of Mana, cara, isso aqui ainda, por incrível que pareça, aqui ainda tá acima do anime médio de Sekai de fantasia da temporada. Tá muito acima, muito acima. Então, é aquela coisa. Você fica bravo, você fica decepcionado pela proposta que isso te vende. Só que, querendo ou não, por mais limitado que isso aqui seja, isso aqui ainda tá um pouquinho acima da média. Um pouquinho. Então, meio que vale o 6. Vale o vamos dizer assim... vale o 5 e você dá o 6 de nota de honra ao mérito. Tipo, cara, tá. Eu entendi qual que é a dificuldade do seu projeto, eu entendi a bomba que você tinha no colo e eu entendi o que você fez pra desarmar. Sim. Beleza, toma aqui seu 6 de honra ao mérito. É literalmente isso. O meu 6 é justamente por isso. É um honra ao mérito porque... vamos lá. Vou ser bem sincero. Eu não esperava nada do Jimbo. Pô, desculpa, Jimbo. Nada contra você. Mas eu sei que você é um cara que às vezes pega umas bombas que eu não sei se é culpa sua ou não. Vamos lá. O que você pegou de bomba? A última bomba mesmo, que caiu no teu colo, foi fazer... aqui, Chaos Red. Desculpa, Chaos Child. Como que você faz Chaos Child em 12 episódios... Sendo que você é diretor e storyboard. Tatenoyusha, segunda temporada. Então, Tatenoyusha, cara, ele fez... Ele dirigiu Tatenoyusha jogando Legend of Mana. Ele tava com umas papeladas ali pra dirigir, fazer script, fazer a porra que for. Ele literalmente largou de lado e jogou o jogo. E a melhor coisa que ele fez na vida. Porque o que ele não trabalhou em Tatenoyusha, ele tentou trabalhar... ou se empenhou em fazer em Legend of Mana. Porque, vamos lá, cara, e Chaos Child também é um puta coisa difícil, obtusa pra ele fazer. Não tinha como ele fazer. Só que a gente começa a ver um padrão, né, também. Agora que você falou disso, eu começo a ver um padrão. Então, ele também foi diretor e compositor de série em Sekai Shokudou. Os dois. Mas lá é mais fácil. O roteiro Porra, lá jogou no easy, né, cara, comparado a Legend of Mana e principalmente Chaos Child, que é um projeto muito mais difícil do que Legend of Mana. Mais difícil não por perspectiva, mais difícil por conteúdo. Aquilo lá tem um nível assombroso de texto que ele precisava comprimir em pouquíssimo tempo. Mas, só dar o mérito que, se eu não me engano, Sekai Shokudou 2 foi muito melhor, foi melhor produzido que o primeiro. Então, tipo, foi. É um food porn de qualidade. Sim, então, tipo, sim. Ele trabalhou bem lá.
roteiro simples, com, vamos dizer assim, com produção audiovisual boa, o cara sabe fazer. A gente sabe que ele sabe fazer. Tem. O problema você tem que delegar as tarefas pra quem sabe fazer o quê pra um estúdio que tem dinheiro pra fazer. Uhum. Pois é. Pois é. É muito difícil. Por isso que eu falei, cara, o Jimbo, ele me impressionou. O cara trabalhou mais do que dava aqui. E sozinho, e por algum motivo ele é compositor e roteirista, que é uma coisa maluca, não dá tempo, cara. Você pega os projetos aqui, ele faz quase um anime por ano. Pra quem trabalha de direção e storyboard, e composição de série, isso é maluquice. É maluquice. Que nem, ele pegou X-Zeros 2020, desculpa. 2020. Ele pegou Isekai Shokudou 2, 2021. Ele pega Legend of Mana, 2022. Nesse meio tempo, ele trabalhou... Nesse meio tempo. Ele trabalhou também em Shironeko, 2020. Tate no Yusha, 2021. Só que ele só dirigiu, mas ainda assim. Você pega aqui, ó. Ano passado, ele trabalhou em 2 projetos. Azur Lane e Sekai Shokudou 2. Em 2022, foram 3 projetos. Tate no Yusha, Gotobun... Não, peraí. É isso mesmo. Tate no Yusha, Gotobun, filme de Gotobun e Legend of Mana. Ele trabalha muito, no sentido Mas de ele pega umas muito bombas projeto. que, pelo amor de Deus, hein? Pois é, não sei porquê, cara. Você começa a ver um padrão em algumas coisas. Você fala... Uhum. Esse se mete numas bombas que você fala... Não, meu amigo, você tá bem? Tá precisando de ajuda em alguma coisa? Cara, eu tô contando aqui em 2020, 21 e 22, ele pegou 10 projetos. Da qual a maior parte deles foi dirigir e storyboard. E composição de série. O boleto tá complicado, mas, mano, ainda assim, é muita coisa. É muita coisa, é muito projeto diluído. Sim. Pô, Considerar 10 projetos em 3 anos, né? não, pro mundo dos animes isso é... Pelo amor de Deus. Não, fazer a matemática básica. 10 projetos, mais ou menos 10 projetos em 3 anos. Uhum. Tipo, 3 projetos por ano, ele vai fazer a conta aí por cima. Ele tem 4 meses pra trabalhar em cada projeto, fazendo direção e roteiro, praticamente. Essencialmente. É 2 bimestres por anime. Uhum. Não dá. Não dá. Esse cara, mano, as costas dele devem estar destruídas, porque ele tancou de projeto, Jesus amado. Então eu entendo. Eu pensei que ele era um cara pior nesse sentido. E aqui ele mostrou que ele tem habilidade. Ele consegue entender projetos e transpassar eles pra anime. Só que, cara, dá tempo pra ele. Pô, se ele tivesse 2 animes pra fazer Legend of Mana, saiu o Dream. Dream do Dream. Mas... Ai, rapaz do céu. E, bem, de novo, por que eu gastei 1 hora da vida de vocês pra falar de Legend of Mana? Porque eu gosto do jogo. Porque eu tenho um carinho especial por esse jogo que eu joguei lá por meados de 2000, 2001. Eu gostei muito, foi uma surpresa enorme quando eu falei, pô, vai virar anime, caralho, minha infância batendo na minha cara. E tendo a possibilidade também de jogar o jogo, fazendo a saga Teardrop, que, de novo, eu não falo pra vocês fazerem isso, jamais. Joguem o jogo. E também com ressalvas, porque o jogo é datado, vocês vão ver coisas assim... inconcebíveis no dia de hoje, por exemplo, vou craftar arma. Você abre uma lista de itens que você tem e você não sabe o que é. É carne de não sei o que, é couro de não sei das quantas. Tá, beleza, mas o que isso vai fazer na minha arma? Vai aumentar atributo? Eu vou ganhar poderzinho de habilidade? Você abre o menu do seu personagem, inclusive tem 3 abas de status: defensivo, ofensivo e atributo padrão. É uma bagunça. Uma bagunça. E ainda é legal jogar, mas saibam que vocês vão estar
tendo uma experiência aí de 20 e poucos anos atrás, porque ele não esconde a idade. Por mais bonito que esteja, de fato é bonito pra caramba. As músicas são maravilhosas. Mas ainda assim, é obtuso. E por isso, é literalmente isso, cara. Eu queria ter feito e aí eu arrastei o Maurício pra fazer junto, porque ele gostou de assistir o anime. Ou pelo menos ele assistiu. E aí eu queria Gostei muito explicar do começo, pra ele. cara. Sim. O começo é muito intrigante, o começo te puxa pra obra. O problema, de novo, o problema é que, ele te promete, ele não te promete, ele te instiga a rios e fundos pra no final entregar o feijão com arroz. Bem básico, é o que você fica. Então, eu quero mais. Pra ontem. E Você não entendam essa 1 hora de podcast pra Legend of Mana como, em grande parte, o tamanho da frustração pelo qual foi esse anime. Essencialmente, porque eu tô meio puto, não vou negar não, tô meio puto, mas ainda assim surpreso por esse jogo, que foi emblemático até pra época, ganhar anime. E por favor, Square Enix, ouça meu chamado, meu pedido supremo aqui, sublime, e pensem em projetos de forma com carinho, sabe? Quando vocês vão fazer anime do seu jogo, porque tem outros animes, o jogo que viraram anime, que não são bons exemplos, né? Persona 5. Então, pensa com carinho, tenta fazer o negócio certo, dá tempo ao tempo. Inclusive, Legend of Mana não faz o menor sentido ter saído do anime, porque o remaster dele saiu no meio de 2021. O anime saiu no final de 2022. Você fala, caralho, mas peraí, que 1 ano e meio de marketing de delay é esse? Quem que foi o espertalhão de lançar o remaster de Legend of Mana e o anime, que teoricamente era pra vender o jogo, 1 ano e meio depois? E que merda é essa, rapaz? Não faz sentido. Você não entendeu o marketing, porque você lança o jogo, você tem o boom de vendas e depois você tem o reaquecimento com o anime. Isso é duplamente stonks. Mais stonks que isso é não dar orçamento para os seus projetos, porque daí cada dólar, cada ien que entrar é lucro. Ultra stonks, caramba. Não, o Thunder é muito pouco capitalista. Ele tá quase um socialista. Não entende de dinheiro. Projeto grande demais para mentes pequenas. Entendi. Exatamente. Poxa vida, eu estava errado.